Por favor, então, eu vou convidar aos próximos painelistas, iniciando... Nós temos aqui a presença do embaixador da Alemanha no Brasil, o senhor Heiko Thoms. Por favor. Estamos anunciando a presença do embaixador alemão. Embaixador, por favor. Muito obrigado. Convido também para compor a mesa Carlos Reis, coordenador-geral do Museu do Holocausto de Curitiba, Sofia Débora Levi, diretora do Memorial às Vítimas do Holocausto do Rio de Janeiro, Sarita Muchnik Saruê, coordenadora educacional do Memorial da Imigração Judaica e do Holocausto de São Paulo, para compor a mesa. Por favor. Por favor, vamos dar continuidade. Márcia, passo a palavra a você. Senhor embaixador da Alemanha. Eu vou fazer a apresentação. Deixa eu ter uma água. Duas. Sérgio. Duas. Água. Água. Mãe. Bom dia. Alô, alô, estão me ouvindo? Bem-vindos ao primeiro Seminário Nacional sobre a temática do Holocausto, discurso de ódio e banalização do Holocausto. Essa é uma iniciativa e realização da Confederação Israelita do Brasil, em parceria com o Congresso Nacional. O evento está sendo transmitido ao vivo pelas redes sociais, pelo YouTube da CONIB Oficial e pelo Facebook Oficial CONIB. Eu sou Márcia Feldonborger, diretora da CONIB, e nosso painel abordará o eixo da lembrança, memória e legado do Holocausto para a humanidade. Nosso painel, que se inicia agora, conta com a presença dos panelistas, professora doutora Sofia Débora Levi, diretora do Memorial às Vítimas do Holocausto do Rio de Janeiro e do Instituto Memorial do Holocausto do Rio de Janeiro. Doutora Sofia é psicóloga, mestrada em psicologia. Doutora Levi é psicóloga clínica, mestre em psicologia, doutora em História das Ciências, Técnicas e Epistemologia, com pós-doutoramento em Memória Social. É representante para a Memória do Holocausto do Congresso Judaico Latino-Americano e diretora do Memorial às Vítimas do Holocausto e do Instituto Memorial do Holocausto, ambos no Rio de Janeiro. É autora de vários livros e artigos publicados, profere palestras sobre psicologia clínica e social, holocausto, trauma e violência. Contamos com o professor Carlos Reis, coordenador-geral do Museu do Holocausto de Curitiba, gestor e consultor responsável pela concepção pedagógica, organização de material didático, ações educativas, curadorias de exposições e treinamento de mediadores. Membro do Comitê Executivo da Rede Latino-Americana para o Ensino da Shoah. Autor do livro Luz sobre o Caos, Educação e Memória do Holocausto. Contamos também com a presença da professora Sarita Muchnik Saruê, graduada em Pedagogia e mestre em Estudos Judaicos pela USP, coordenadora educacional do Memorial do Holocausto de São Paulo e mediadora das visitas guiadas, membro do Conselho da Associação Janusz Korczak do Brasil e autora do livro Vozes de Paz em Tempos de Guerra. Temos a honra de receber o excelentíssimo senhor Heiko Thoms, embaixador da Alemanha no Brasil, para proferir sua mensagem. Gostaria de fazer as credenciais do senhor Heiko. Embaixador Heiko Thoms, desde julho de 2020, é o embaixador da Alemanha no Brasil.
Foi representante permanente adjunto da Alemanha no Conselho do Atlântico Norte, Bruxelas. Embaixador e representante permanente adjunto da Alemanha nas Nações Unidas, Nova York. Chefe de gabinete do Ministro das Relações Externas em Berlim, entre outros postos. Entre os cargos de liderança internacional, destacam-se Distinguished Fellow, East-West Institute, vice-presidente eleito do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, vice-presidente da UN Women, o Conselho Executivo da Divisão para a Igualdade de Gênero e Empoderamento das Mulheres das Nações Unidas, e vice-presidente do Conselho Executivo do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF. Excelentíssimo embaixador, é uma honra tê-lo conosco. Bom, muito obrigado, Márcia, pela introdução. Cumprimento a todos os presentes neste importantíssimo evento. Pesados convidados, caros espectadores que acompanham este evento de forma virtual. Em 27 de janeiro de 1945, o campo de extermínio de Auschwitz foi libertado, o maior símbolo das atrocidades cometidas pela Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. A Organização das Nações Unidas instituiu o dia 27 de janeiro como o Dia da Memória às Vítimas do Holocausto. A memória do horror do Holocausto é e será a memória de um crime de proporções únicas, o extermínio sistemático dos judeus da Europa, assassinados em escala industrial. Nas nossas sociedades, somos lembrados diariamente de como é importante manter viva a memória desta enorme atrocidade. Nos últimos anos, no mundo inteiro, o número de atos de violência antissemita aumentou, também na Alemanha. Temos que continuar atentos sempre. Devemos tomar medidas determinadas e firmes contra o novo antissemitismo. Não vamos parar de transmitir à juventude na Alemanha as lições que extraímos dos horrores do Terceiro Reich e do Holocausto. E também temos que estar vigilantes para que outros não tragam seu ódio aos judeus para o nosso país. Também não podemos aceitar um novo tipo de antissemitismo que se esconde atrás de supostas críticas às políticas do Estado de Israel. Aqui no Brasil, recentemente, fomos chocados por declarações feitas por um influenciador e um deputado federal num podcast de grande alcance de público. Em nome do que eles chamaram de liberdade de expressão, eles defenderam a criação de um partido nazista. O influenciador foi ainda mais longe. Ele defendeu publicamente o direito de ser anti-judeu. No outro episódio lamentável, um comentarista de televisão fez publicamente um gesto similar ao da saudação nazista. Deixe-me ser muito claro. Temos que repudiar com as palavras mais fortes este tipo de falas e de manifestações que tentam diminuir os horrores do regime que perseguiu e assassinou milhões de judeus. No mesmo dia em que foram pronunciadas estas falas inaceitáveis, a Embaixada e os consulados da Alemanha no Brasil publicaram um tweet que teve 4,7 milhões de visualizações e 144 mil likes. Estamos comovidos de ter recebido um apoio tão grande pelo público brasileiro. O texto do nosso tweet era: não, defender o nazismo não é liberdade de expressão. Quem defende o nazismo desrespeita a memória das vítimas e dos sobreviventes deste regime e ignora os horrores causados por eles. É importante que levantemos e continuemos levantando nossas vozes contra o discurso de ódio, porque o extermínio de 6 milhões de judeus começou com discursos de ódio. Não podemos tolerá-lo, porque ele é a semente que produziu o maior crime
da história da humanidade. Lembrar o Holocausto é fundamental. Temos que lembrar para não repetir. Além de presenciar discursos de ódio, às vezes somos testemunhas da banalização do nazismo. O nazismo e o Holocausto que ele causou é banalizado quando se fazem comparações completamente inadequadas. Por exemplo, quando as medidas dos governos contra a pandemia da Covid-19 são comparadas à ditadura nazista, ou quando a própria palavra nazista é usada à toa e de maneira inflacionária para algo que incomoda. Aqui também temos que ser claros. Comparações que banalizam o Holocausto ou a palavra nazista são inaceitáveis. Atualmente, somos testemunhas de algo particularmente repulsivo. Para legitimar o ataque das tropas russas ao território ucraniano, o presidente Putin alegou que o objetivo da Rússia era a desnazificação da Ucrânia. Putin quer mudar o governo da Ucrânia e alega falsamente que o governo de Volodymyr Zelensky seria de nazistas. Isto é particularmente maldoso porque o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, é filho de mãe e pai judeus. Membros da sua família foram mortos no Holocausto. Chamar um homem como Zelensky de nazista é o cúmulo do absurdo. Na cidade de Kharkiv, na leste da Ucrânia, vivia Boris Romanchenko, um homem de 96 anos. Romanchenko era um sobrevivente de 4 campos de concentração alemães: Buchenwald, Peenemünde, Dora e Bergen-Belsen. Nos anos 90, Romanchenko se ofereceu para garantir que a história não fosse esquecida. Ele foi vice-presidente do Comitê Internacional Buchenwald-Dora para a Ucrânia. Boris Romanchenko morreu na sexta-feira passada em um ataque russo à cidade de Kharkiv com mísseis que atingiram seu apartamento. Que a Rússia desnazifique a Ucrânia, matando um sobrevivente do Holocausto, mostra o cinismo absoluto desse argumento. Jamais esquecemos os crimes nazistas e o Holocausto. Hoje, na Alemanha, vivemos em uma sociedade inclusiva e tolerante que valorizamos. Contudo, há situações nas quais temos que ter tolerância zero. Tolerância zero com o racismo, tolerância zero com discursos de ódio, tolerância zero com o antissemitismo. A democracia tem que saber se defender. Não podemos tolerar a intolerância. É inaceitável tolerar a ideologia nazista. É importante que não permaneçamos em silêncio. É importante que continuemos a levantar as nossas vozes contra o ódio e contra o antissemitismo. E é por isto que um seminário como este é tão importante. Muito obrigado. Eu agradeço a mensagem, ressalto a importância e o significado da representação diplomática alemã, pessoalmente o embaixador Heiko Thoms, em se fazer presente nesse ato solene, e como se fazem presentes em vários atos. Muito obrigada. Iniciaremos o nosso painel, dando continuidade, na realidade, com um vídeo inspirador do presidente do Museu do Holocausto de Jerusalém, senhor Dani Dayan. Aguardo que vai ser uma fala de aproximadamente 3 minutos e espero que já esteja no ar. Dear Conib friends, I am here as chairman of Yad Vashem, addressing your important conference. I entered my position as chairman of Yad Vashem just a few weeks ago. It's a tremendous responsibility. Judaism is about remembrance. Without remembrance, there is no Judaism. It's a distinct privilege to head the organization that is in charge of memory, the memory of the 6 million of our brethren that were massacred in the Holocaust. For me, there are 4 missions to Yad Vashem, which we take upon our shoulders, but they are common missions for the entire Jewish people. The first one is to mourn. We want to mourn our brothers and sisters. For me, Yad Vashem, Yom HaShoah, the memory of the Shoah
is a reason to bow heads, to shed tears. It's no shame to shed tears, not to raise flags. The second is to know in a few years we will not have survivors in our midst. It will be our responsibility to be the witnesses. But the necessity, the obligation to know is not only for the future. I think it's an obligation we owe also to the victims. We have 200 million items in our archives. We have the most extensive library of Shoah books. We have an international school of Holocaust education, and obviously our top-notch museums. The third thing is to identify with them. You know, in Pesach we say in every generation a person has to see himself or herself as if he or she left Egypt. I think that since the Shoah, for sure, for every Jew, is an obligation to see ourselves as if we were liberated from Auschwitz, to feel the pain, to feel what our brethren went through. And that is an experience that here in Yad Vashem, without dramatization, we try to do. One of the most important lessons is obviously that we need a robust, secure, strong Jewish state, Medinat Israel, in order to ensure that it will not happen again, never again. And I want to conclude with this thought. Holocaust denial is not a real problem today, except for the fringes of the social media. But we see an effort of distortion of the Holocaust and trivialization of the Holocaust. We see an effort to say only the Germans did it, as if they had no collaborators. We see that effort being made even by governments with huge budgets in order to cleanse the conscience of nations that did collaborate with the Nazis. And now, especially during the COVID pandemic, we see the trivialization of the Holocaust, making comparisons between those days and these days as if it was possible. Trivialization of the Shoah, distortion of the Shoah are two additional missions to the remembrance that I, as chairman of Yad Vashem, had the privilege, the honor, and the decision to combat. I again congratulate CONIB for their convention, and I hope that in the future, not so distant, I will be able to visit Brazil, to visit São Paulo, to visit Rio de Janeiro, in order to convey this message directly. Shalom miYerushalayim. Dando continuidade a essa inspiradora mensagem, eu pergunto à nossa panelista, Sofia Débora Levi, solicito que ela, como temos um grande público online também, que ela brevemente faça um apontamento conceitual do que foi o Holocausto, nazismo e Segunda Guerra Mundial, pois nem todos os presentes online têm a dimensão e estão familiarizados com a terminologia. Eu gostaria também que você pudesse colocar a Shoah e o Holocausto, que o presidente do Yad Vashem menciona e que talvez vários dos nossos internautas não conheçam a diferença. Obrigada. Obrigada, Márcia. Um prazer para mim integrar essa mesa, parabenizando a CONIB pela iniciativa e agradecendo o acolhimento aqui da Câmara para essa causa que nos é tão cara. Então, rapidamente, o Holocausto foi um trágico evento na história da humanidade, ocorrido durante o governo totalitário nazista, que, em sua política racista, eugênica, uma proposta de uma raça ariana superior às demais, como se isso fosse plausível, buscou eliminar os grupos considerados indesejáveis e nocivos à sociedade. Desses grupos, os judeus foram alvo prioritário, com o maior número de vítimas, cerca de 6 milhões. Mas também foram exterminados centenas e milhares de ciganos, negros, homossexuais, opositores políticos, deficientes físicos e mentais, maçons,
opositores políticos e qualquer pessoa que se opusesse a qualquer mandatória do governo nazista na época. Portanto, de 1933 a 1945, em todos os territórios sob domínio nazista, foram aplicadas as mesmas políticas de perda de cidadania, exclusão social, segregação, confinamento em guetos, campos de concentração, campos de trabalhos forçados e campos de extermínio. Para isso, o governo nazista se valeu de recursos técnicos e tecnológicos da modernidade, aplicados às formas de violência física e psicológica, inclusive manipulação de informação. Com isso, paulatinamente, exterminou o maior número de pessoas no menor tempo possível e com menos ônus aos perpetradores. Esse era o olhar, o cuidado que o governo procurava ter para com os seus perpetradores, porque sabia que matar milhões de civis seguidamente não fazia sentido, apesar de todo o aparato ideológico ensinado como base de referência de formação do bom ariano para a prestação da fidelidade nazista. Isso só foi possível, portanto, com o primeiro, assim chamado por mim, Márcia, de extermínio ontológico. Uma proposição de extermínio da condição de ser, porque os judeus foram classificados como não seres humanos. E, assim, paulatinamente, numa escala de hierarquia inferiorizante, todos os demais grupos vitimados aqui citados. Isso causou extremos traumas psicológicos que, porventura, a gente poderá vir a falar daqui a pouquinho. E agora eu convido o professor Carlos Reis. No vídeo, o professor do senhor Dani Dayan, ele expressa a importância que a memória tem no judaísmo. O que é relevante, no seu ponto de vista, o que é relevante na questão da memória do Holocausto? Entrando já num dos pilares do nosso painel, que é memória, lembrança e legado do Holocausto para a humanidade. Obrigado, Márcia. Bom dia, boa tarde, praticamente, a todas e todos. É uma honra ter recebido esse convite da CONIB, ao qual eu agradeço o presidente Cláudio Lotenberg, de quem recebi pessoalmente o convite para estar aqui hoje, a essa casa pelo acolhimento. Parabenizo também ambas as instituições pela iniciativa e também deixo registrado aqui o meu agradecimento aos panelistas anteriores pelas palavras de carinho em relação ao meu nome, o embaixador Kenneth da Nóbrega, o secretário Renato Feder e também o ministro Joel Paciornik. Muito obrigado pelas palavras. Bom, a memória é um tema fascinante e que serve como base para todas as discussões e todas as reflexões que nós temos em relação à educação sobre o Holocausto e aos direitos humanos. A memória também, inclusive, explica qual a razão de estarmos aqui hoje, falando sobre um genocídio que aconteceu há mais de 70 anos. Do ponto de vista sociológico, e existem vários outros que a gente poderia abordar, memórias, elas são fragmentos de lembranças que são tiradas lá do passado e que são trazidas aqui para o presente. Basicamente por 3 motivos principais. O primeiro deles é a possibilidade e a necessidade da gente compartilhar. Então, para pessoas, para grupos, para comunidades, para sociedades, e, com isso, gerar um sentimento de pertencimento, de pertença, o fortalecimento de identidade. Em outras palavras, mesmo eu não tendo essa lembrança, eu, nua e crua, não tendo essa lembrança nua e crua, mesmo eu não tendo estado lá,
Eu sinto que isso faz parte da minha história, isso faz parte da minha identidade, e por isso eu compartilho, é a memória coletiva que a gente costuma dizer, e cá entre nós, o povo judeu sempre soube fazer isso muito bem, obrigado. Né? A segunda questão tem a ver com o fato de que toda memória é útil, não existe memória inútil. Sobre o que eu estou falando, essa questão da utilidade? A partir dela, nós temos elementos para transformar o presente e transformar o futuro. Né? Por isso, as memórias precisam ser manuseadas, elas precisam ser tocadas, elas precisam ser invocadas, porque só assim elas vão fazer sentido. Só assim elas vão elas vão ser realmente úteis. Né? Deixar dentro de uma redoma, colocar dentro de um cofre, trancar, jogar a chave fora, né? Dizer não toque, é justamente o contrário de que toda memória deve ser, que é útil. Mas com responsabilidade. E aqui entra uma questão que é fundamental desse evento de hoje, que é o combate ao que é chamado de banalização, ou vulgarização, ou trivialização, como se usa nos Estados Unidos, the Holocaust trivialization. Se a gente não manusear, né, nós corremos o risco de sacralizar essa memória, né, de mistificar essa memória, que é tudo que ela não é. Não é uma questão de gerar polêmica ou não, e não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é simplesmente abrir uma reflexão sobre essa questão da memória, que tem a ver como é inadequado, do ponto de vista sociológico, nós pensarmos em preservar memória. Porque memórias não são preservadas, o acervo é preservado, histórias são preservadas, lugares são preservados, mas a memória não, a memória é manuseada. A frase Holocausto Nunca Mais é um exemplo dessa utilidade, desse compromisso, dessa utilidade, desse pacto que a gente faz de lutar contra o ódio e contra a intolerância. E o terceiro, por último, é a possibilidade de dar significado, de decodificar a tragédia e de mudar as perspectivas na medida que o tempo passa. As memórias, elas não vêm prontas. Eu tive a oportunidade de dizer isso ano passado na convenção da CONIB. Ninguém nos entregou uma memória pronta, nos deu de bandeja, nos falou, olha, cuida que é desse jeito. Memória, ela é construída dia após dia. O que nós estamos fazendo aqui hoje é ajudar a construir essa história. E a forma com que se entendia o que era memória do Holocausto lá nos anos 50, lá nos anos 60, nos anos 70, era muito diferente do que é hoje, e isso é natural. Isso faz parte da construção de qualquer memória. Né? Eu acho que é isso que a gente precisa entender para deixar essa primeira mensagem. Somos todos protagonistas da construção dessa memória. A gente precisa entender a responsabilidade que todos nós temos nessa caminhada, nessa construção, até para entender qual o caminho que essa memória vai ser trilhada, vai ser pavimentada para as próximas gerações, lembrando que nós vivemos num momento chave, num momento importante, que é o momento em que os últimos sobreviventes do Holocausto que existem no mundo estão, infelizmente, mas naturalmente, nos deixando. Então, nós sabemos que preparamos o terreno, de certa forma, para que a próxima geração já tenha acesso à educação sobre o Holocausto, mas, pela primeira vez, sem a possibilidade de um testemunho ao vivo, cara a cara, com um sobrevivente, com alguém que detém a lembrança disso tudo. Obrigada, doutor Carlos. Aproveito, se o senhor me dá licença. Esse é seu, Márcia, esse é um presente. Muito obrigada. Muito obrigada. Esse é teu. Então, agradeço novamente. Proponho que, para que vocês que queiram se aprofundar no tema, Luz sobre o Caos, o livro que o doutor Carlos publicou, Educação e Memória do Holocausto. Muito obrigada. Já é meu, só falta a sua assinatura. Professora Sarita, a senhora é coordenadora educacional do Memorial do Holocausto de São Paulo. Fazendo um link com o que o professor Carlos acabou de dizer, como é que a senhora trabalha a memória
e do Holocausto no memorial, vamos dizer, no seu dia a dia, do ponto de vista prático. Nos conte um pouco de como isso, como a teoria é traduzida na prática. E eu acho que todo mundo gostaria de ter esse insight. Vamos trazer a coisa mais para a realidade também. Primeiramente, obrigada, Márcia, a CONIB, Sérgio, Andréia, todos aqui presentes, professor Carlos, professora Sofia, os amigos que nos assistem aí pelo Brasil, por São Paulo, a equipe do Memorial do Holocausto, que trabalha com afinco, e eu respondo em meu nome, em nome deles também, do meu diretor, o Rabino Toivi Weitman. Complementando a fala dos meus colegas aqui na mesa, é incrível, né, como essa memória, ela precisa chegar no coração, precisa tocar o coração daqueles que nos ouvem. E quem são esses que nos ouvem? No Memorial do Holocausto, que foi a sede da primeira sinagoga de São Paulo, criada em 1912 por imigrantes do leste europeu, de um local chamado Bessarábia, hoje em dia é Moldóvia. Esses imigrantes criaram esse espaço que, com o passar do tempo, as famílias que deixaram de morar no bairro do Bom Retiro, onde é essa sinagoga, Kehilat Israel, os filhos e os netos foram se afastando do Bom Retiro, e antes que se transformasse em qualquer outra coisa, a comunidade judaica se juntou, junto com o governo de São Paulo, e criou esse espaço gratuito de oportunidade, de uma imersão no que é o judaísmo, quem é judeu, porque antes, até mesmo de começar a falar do Holocausto para as crianças do ensino médio, a gente recebe cerca de 150, 200 crianças por dia, desde o 9º ano do ensino fundamental até o 3º do médio. Então, vêm os professores, vêm as crianças, da onde? Escolas públicas, municipais, estaduais, escolas da Prefeitura, da Grande São Paulo, de comunidades, escolas particulares também. E, no grosso modo, no geral, a gente sente que as pessoas, essas crianças e até mesmo os professores, eles não conhecem o conceito básico, né? Que é quem são esses judeus, são essas pessoas, quem são esses seres humanos, né? E por que imigrantes, que história é essa? Quer dizer, a história da imigração judaica se compara a tantas imigrações, a situações que a gente hoje em dia está acompanhando, como é difícil para o imigrante, como é que ele consegue largar tudo. Ele não veio porque ele sonhava com um novo mundo. Isso são casos particulares. Essas imigrações coletivas, que vem o pai primeiro, e depois vem a família, e vem a carta de chamada, que aconteceu muito antes da Primeira Guerra Mundial e antes da Segunda. Então, a gente tem um trabalho, assim, a gente tem um desafio pela frente, né? Porque chegar no memorial e só subir no último andar, né? Porque a gente tem 4 andares no nosso memorial, é o memorial da imigração judaica e do Holocausto. Então, a gente sobe, e antes de subir para o Holocausto, existe essa tentativa de trazer a humanização de quem é judeu e do que é o judaísmo. É uma religião diferente, é um povo diferente, é uma nação, tem costumes diferentes, nem melhores e nem piores, apenas diferentes. E a gente vive também isso hoje em dia, né? Que é o quê? Respeitar quem é diferente e se aproximar. Como? Empatia. Não tem outro jeito. É tocar no coração, é pedir a gentileza dessas crianças que saíram de uma pandemia, ficaram em casa, assim, tanto tempo, né, preso, aí vai lá e vai fazer o primeiro passeio, porque agora a gente está passando por essa situação inédita, né? São os primeiros passeios das escolas. Uau! Aí vem para o sofrimento. Eles chegam super felizes. É uma graça de ver, todo mundo super arrumadinho. Eu acho que deve ter até crianças que estão nos ouvindo agora, porque a gente comunica no Insta, no Face, no YouTube do nosso
memorial, todos os eventos. E esse grande evento da CONIB, né, que não tem nessa casa tão importante aqui em Brasília. E eles voltam no tempo, a gente pede essa permissão para a criança agregar ao próprio sofrimento, porque a gente sabe que não é fácil, ninguém vem de uma periferia, de uma situação de tanta dificuldade das comunidades, agregar à sua vida mais um sofrimento. Eu tive a oportunidade, durante 5 anos, de trabalhar na comunidade de Paraisópolis, na favela, comunidade de Paraisópolis. Durante 5 anos eu dei aula de introdução à cultura judaica na escola Aleph. É uma escola judaica que tem uma unidade de ensino médio dentro de Paraisópolis. E eu percebi o quanto era difícil você trazer mais uma realidade difícil. Infelizmente, na hora que a gente vai estudar a história do povo judeu, além de muita festa, muita comemoração, muita comida gostosa, tem muito sofrimento. E eles eles têm um projeto de pesquisa lá em Paraisópolis, que é uma monografia, e uma duplinha de 2 meninas, elas quiseram estudar os desenhos das crianças de Paraisópolis comparados aos desenhos das crianças de Teresim, do campo, um campo modelo que o governo nazista usava para enganar a Cruz Vermelha. No começo da pesquisa delas, elas falaram, nossa, não vai ter, a gente já sabe que não vai ter muita relação, porque lá era uma prisão, e a gente aqui em Paraisópolis vive em liberdade. Aqui não é fechado e não é cercado. E, para grande surpresa, no final desse trabalho, elas ganharam, inclusive, prêmio, foram apresentar no norte do Brasil. As crianças de Teresim desenhavam o futuro, desenhavam o sonho, ou desenhavam aquilo que elas sabiam que era o que era mais importante na vida, a família, a escola, o jardim, a natureza, os animais. E as crianças de Paraisópolis, infelizmente, os desenhos eram de violência, arma, sangue. E foi essa a grande conclusão, de que como é importante ter sonho. Quando a gente ensina sobre o Holocausto no Memorial do Holocausto, redundante, mas é isso mesmo, a gente não quer apagar sonhos. A gente quer construir diálogos de paz. Essa é a grande vingança. Uma criança, semana passada, me falou, professora, qual é a vingança do povo judeu? Como? Depois de tudo isso, qual é a vingança? Não tem alguma história? A resistência? Mordechai Anilevich? Os grupos que tiveram... A vingança é transformar o ódio em amor. Eu sou filha de sobreviventes do Holocausto. Meu pai passou a guerra todinha na Romênia, na Bessarábia. Minha mãe conseguiu fugir, por sorte, a família conseguiu fugir por um visto de um justo entranação da Finlândia, da Lituânia para o Brasil. Se eu tivesse sido criada com um sentimento de ódio e de vingança, eu não estaria nem aqui falando, quanto menos sendo professora de jovens e crianças. Jamais. Porque o que eu aprendi foi que essas memórias, como o professor Carlos falou tão bonito, elas não podem ser preservadas, né? Mas é interessante, como filha de sobrevivente, como eu senti essa preservação para a criação de filhos saudáveis. Mas a gente sempre sabia o que era, o que tinha acontecido, e eu precisei buscar, eu precisei ir atrás dessas memórias, eu precisei manusear as memórias, como o professor falou. O trabalho que vocês fazem no Memorial do Holocausto, ele estimula essa dignidade, esse respeito ao outro, né? Você sente que você criou uma empatia, mesmo vindo aquelas populações de jovens que vêm de áreas com dificuldades, elas criam uma empatia e vocês mostram que existe
um futuro pela frente. Eu estou vendo aqui que talvez eu ganhe mais um livro, Ganhou. não é? Ganhou. Quem gostaria de ter mais contato com a professora Sarita, ela também publicou Vozes de Paz em Tempos de Guerra, para que vocês possam ter esse approach. Eu sei que a professora Débora não pôde trazer, porque senão ela teria que trazer 2 malas no avião, não é, professora Débora? Mas fica me devendo um. Agora, voltando agora um pouquinho ao tema da educação e da implementação da educação, Sofia, você poderia nos falar, existem leis para implementar a educação e como é que está o status quo dessa questão? E eu sei também que você concebeu e produziu um manual de identificação do discurso de ódio. Eu gostaria que você abordasse um pouquinho esse lado mais jurídico e também mais de guia, né? Perfeito, Márcia. Pessoal, ficou faltando, vai ganhar 2, Márcia. É o seguinte, antes de responder esse item, eu também fiquei te devendo uma resposta à primeira pontuação sobre o esclarecimento conceitual dos termos Holocausto e Shoah. De fato, Holocausto tem a sua origem etimológica no grego holocausten e se refere à oferenda queimada ofertada aos deuses na antiguidade. Esse termo, que foi cunhado após o fim da Segunda Guerra, de algumas décadas já para cá, vem sendo substituído por parte de pesquisadores estudiosos do nosso tema pelo termo hebraico Shoah, que significa catástrofe, exatamente porque, de forma alguma, o seu sentido original grego remete à intencionalidade nazista durante o período aqui já descrito. E, agora sim, Márcia, falando sobre os avanços que nós já temos aqui no Brasil no âmbito do caminho educacional que vem sendo aqui nesse seminário aludido como um caminho primordial para a prevenção da repetição de crimes genocidas e, em especial, o Holocausto, que nós repetimos sempre e nunca mais. Nós já temos há alguns anos, na Base Nacional Comum Curricular, a indicação para o ensino das noções do Holocausto no 9º ano na disciplina de História. E essa trajetória a CONIB acompanhou. E eu agradeço por essa atenção para nós hoje termos esse item nessa parametrização nacional. Além disso, já em anos anteriores, começando por... Um momento, por gentileza. Porto Alegre foi a primeira cidade aqui no Brasil a instituir no seu calendário, na sua legislação municipal, o ensino, a obrigatoriedade de ensino do Holocausto. Depois se seguiu a cidade do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, no ano seguinte, 2011. Depois a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. E o estado do Ceará, recentemente, vem estudando essa normatização, além do que já foi apresentado no âmbito do Paraná e, particularmente, de Curitiba. Além disso, Márcia, recentemente, no município do Rio de Janeiro, foi aprovada uma lei em dezembro passado que torna obrigatória a visita ao nosso futuro memorial às vítimas do Holocausto. A gente deve vir a inaugurar agora, em meados deste ano, a visita obrigatória das escolas públicas municipais, como uma das vertentes dentro de toda a visitação educacional prevista para escolas privadas, universidades públicas e privadas também. Todos esses projetos têm sido acolhidos na cidade do Rio de Janeiro pela Secretaria Municipal de Educação com muito entusiasmo. E, por fim, quero destacar que nós, no Instituto Memorial do Holocausto, integrantes da Secretaria de Governo e Integridade Pública da Prefeitura do Rio, junto à CONIB e baseado no Guia de Análise de Discurso do Ódio
produzido pela CONIB em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. Preparamos o manual de identificação de discurso do ódio a ser implementado e disponibilizado naquela que é a maior rede pública municipal do país, que é a rede do município do Rio de Janeiro, que traz em seu calendário também oficial o dia 19 de abril como Dia Municipal da Lembrança do Holocausto. Muito obrigada, Sofia. Eu gostaria agora de tomar a rota da segunda parte do nosso tema, que é o legado do Holocausto para a humanidade. Eu gostaria de convidar o professor Carlos Reis para fazer as suas ponderações. Eu sei que o professor tem um trabalho intenso e muito profundo nessa área, fala sobre o universalismo da Shoah, desenvolve já há quase 10 anos um trabalho primoroso no Museu do Holocausto de Curitiba. Então, tem toda a aparelhagem para falar sobre isso conosco. Por gentileza. É muito importante a gente compreender que nas últimas décadas tem sido compilado, tem sido criado algo que hoje se convencionou chamar de pedagogia do Holocausto, ou pedagogia da Shoah, né? A pedagogia da Shoah no século XXI, que é mais do que um conjunto de metodologias, e sim que tem fundamentações teóricas muito consistentes para nos guiar para o caminho da educação sobre o Holocausto, e é justamente fundamentado nessas bases que foi criado em 2011 o Museu do Holocausto de Curitiba, a primeira instituição no Brasil que uniu os eixos de educação, memória e pesquisa com uma proposta museológica permanente sobre o Holocausto. É o primeiro museu do Holocausto no Brasil e com uma consciência muito grande do papel das instituições museais no século XXI. A gente costuma dizer que somos um museu do Holocausto e talvez a palavra museu seja tão ou mais importante do que a palavra Holocausto, justamente por essa consciência do que significa para a nossa sociedade, qual a responsabilidade social e o nível de interação que um museu precisa ter de diálogo com a sociedade. A gente costuma dizer que museus não podem ser bolhas de conteúdo. Essa pedagogia do Holocausto no século XXI, ela fundamenta esses princípios de atuação, mas o que eu acho que é mais relevante para trazer para vocês nessa iniciativa de hoje é uma noção que nós carregamos lá no Museu do Holocausto, de que o tema Holocausto, ele por si só é a ferramenta. Então, assim, nós não educamos sobre o Holocausto para que se eduque sobre o Holocausto. Nós educamos sobre o Holocausto para que outras questões sejam trabalhadas, sejam transmitidas. Né? E quando a gente fala sobre essa transmissão, nós focamos justamente nas questões ligadas a valores, a princípios, né? O que o Aristóteles já chama de virtudes. Em outras palavras, o Holocausto ele é a ferramenta, ele é um instrumento pedagógico poderosíssimo que nós temos em mãos para que valores possam ser transmitidos e fortalecidos para as próximas gerações. Que valores são esses? Podemos citar inúmeros: a tolerância, a democracia, a liberdade respeitosa, a resistência, a pluralidade, a diversidade, a resiliência, os direitos humanos. São vários. E a partir das histórias, e a professora Sarita foi muito feliz quando ela usou essa palavra empatia, né? A partir da geração dessa empatia, do desenvolvimento do que nós chamamos de alteridade, boa parte desse processo é feito por meio de histórias pessoais. Então, o Holocausto não é uma história de milhões de pessoas,
O Holocausto, a gente pode dizer isso no plural, o Holocausto são milhões de histórias diferentes, cada uma com um nome, com um sobrenome, e é por meio dessas histórias que se gera empatia com os jovens do século XXI. Essa é uma das ferramentas, é um dos princípios que essa pedagogia do Holocausto vai trabalhar, que envolve o universalismo, como a Márcia disse muito bem, a noção de que essa memória coletiva precisa transcender nós, comunidade, nós, filhos e netos. Eu também sou neto de 4 sobreviventes do Holocausto que passaram por guetos e campos de concentração, incluindo Auschwitz, mas isso precisa transcender a nossa memória grupal e precisa atingir essa memória coletiva. Lá no museu, para finalizar, né, as visitas mediadas com grupos escolares não são feitas por professores catedráticos, doutores, são feitas por jovens muito bem capacitados, mas jovens que, falando com outros jovens, têm a condição muito melhor de proporcionar uma experiência e trazer à tona reflexões e debates o tempo inteiro para os dias de hoje. Porque falar sobre o Holocausto é falar sobre racismo estrutural, é falar sobre a violência contra a mulher, é falar sobre antissemitismo, é falar sobre intolerância religiosa, principalmente em relação às religiões de matriz africana, é falar sobre acolhimento aos refugiados, é falar sobre inclusão a pessoas com deficiência, todas essas questões que nos afligem hoje, né? Um pouquinho do que eu falei antes, né? Se lembrança remete ao passado, memória remete ao presente e ao futuro. E é hoje que essas mazelas, é hoje que nós lidamos com esses problemas, né? Para evitar que as milhões de perdas tenham sido em vão, né? É possível utilizar esse evento histórico, eu uso essa palavra utilizar entre aspas, utilizar positivamente esse evento histórico como uma ferramenta transformadora. Até porque a frase, o conceito, né, de Holocausto nunca mais, como eu falei antes, possa fazer sentido, né, se utilizando desses legados que nós criamos. Né? O Holocausto não dá nenhuma lição crua para ninguém. Nós, educadores, historiadores, gerações futuras, é que olhamos o evento, analisamos, decodificamos e aí sim geramos possibilidades educativas. E eu posso dizer para vocês, a doutora Sofia, a professora Sarita, todos nós temos uma experiência de muitos anos para ter a convicção de que eu posso dizer para vocês, sem nenhuma sombra de dúvida, que o tema do Holocausto, desse genocídio, ele tem um potencial educativo que é simplesmente avassalador, um potencial transformador para a sociedade. Então, que usemos isso, e aí sim, para a gente evitar que isso aconteça novamente. Muito obrigada, professor Carlos. Isso me remete a um grande filósofo alemão, Adorno, cuja luta, as primeiras palestras e escritos dele, logo depois do Holocausto, justamente visavam para que se lute para que não se elimine a consciência histórica e que ela esteja presente e prolifere essa consciência para nos dar um rumo, para nos dar uma visão, para nos dar uma ética. Aliás, a ética é um dos grandes legados do Holocausto para a humanidade. A ética na questão médica, eu estou aqui um pouco entrando, porque eu estou me nutrindo de energia, ouvindo essas 3 pessoas maravilhosas falando, mas eu gostaria que a Sofia falasse um pouquinho sobre essa questão ética, por exemplo, o que mudou na medicina depois do Holocausto, os conceitos que tiveram que ser revistos, o documento de Nuremberg, não o processo, a declaração de Nuremberg, a declaração de Helsinki, vocês poderiam mencionar como um exemplo de um legado importantíssimo, que, aliás, eu até acho que as escolas de medicina no Brasil deveriam ter uma cadeira que fale sobre o Holocausto, para que tanto alunos como professores soubessem o que aconteceu e ficassem muito preparados para enfrentar eticamente a profissão que eles estão abraçando. Por exemplo, no caso da medicina. E isso pode ser aportado para outras áreas
de especialização universitária e também de especialização técnica, principalmente. Não é? Vocês poderiam falar alguma coisa sobre isso, por gentileza, que eu acho muito importante essa questão ética. Pois bem, podemos relembrar aqui, você citou Theodor Adorno, ele tem um escrito dele no qual ele fala sobre educação após a barbárie, educação após Auschwitz. E, nesse texto, ele diz que o mais importante em termos de educação após o Holocausto é a gente ensinar as crianças, desde pequenas, as consequências dos seus atos. Ele dá um exemplo, Márcia, às vezes, as crianças brincam com pequenos bichinhos, né? Retirar as asas de um pequeno bichinho e a gente trabalhar ali naquilo que parece ser uma brincadeira inocente, o simbolismo que tem por trás dessa intenção, dessa brincadeira. Então, o que Adorno nos dá de recado é esse: desde pequeno, ensinar que a consequência, os nossos atos têm consequência. Mas eu queria aproveitar, já que alguns aqui já falaram como é que veio a sua ligação com o Holocausto. Apesar de ser judia, eu não tenho parentes que tenham passado o Holocausto. E, no entanto, tenho um irmão autista severo, que, de acordo com as prerrogativas nazistas, teria sido, Deus nos livre e guarde, exterminado também. E aí, ao eu tomar ciência pela primeira vez dessa proposição de governo, imaginei o que seria de nós ali. E me habilitei, sempre que pude, a combater e ajudar a combater qualquer viés dessa natureza político, social e cultural. Então, o judaísmo traz no seu bojo a vida como bem maior, como valor supremo. E é isso que, através do Holocausto, a gente pode transmitir. Em termos éticos, esse valor supremo, inclusive, alimentou diversos sobreviventes que tenho entrevistado desde os anos 90, e são unânimes em dizer: esse é o bem mais caro. E lutar pela preservação da vida, além de um legado do judaísmo que traziam, mas foi a fonte interna de alimentação para conseguir atravessar todos aqueles anos de traumas sucessivos que vivenciaram. E foram tantos, Márcia, que no final da Segunda Guerra, quando os portões dos campos foram abertos pelos exércitos vermelho ou pelo exército americano, os milhões de vítimas, os psiquiatras e os médicos na época não encontraram, não havia uma classificação que desse conta de enquadrar toda a variedade de alterações físicas e psicológicas que os sobreviventes apresentavam. Então, via psiquiatria, logo depois do fim da guerra, foi cunhado o primeiro conceito aludido, que foi a síndrome do campo de concentração, porque não encontraram outro. Então, essa também é triste, mas é uma condição inédita do Holocausto, que a história do Holocausto nos traz. Com o passar do tempo, aqui no Brasil, eu tive contato com o professor Elcio Arruda, no Rio de Janeiro, psiquiatra, hoje já falecido, que trabalhou com os sobreviventes em seu processo de naturalização e que, ainda decorridos anos, apresentavam sequelas dessas debilidades físicas e emocionais, e, ampliando um pouco mais esse conceito que ele acompanhou, cunhado na síndrome do campo de concentração, em Copenhague, ele cunhou o conceito de síndrome de opressão, a partir da condição dos sobreviventes do Holocausto, estudando que qualquer outro sistema opressivo em continuidade
por certo tempo, poderia gerar também uma série de sintomas de alteração de concentração, de alteração na qualidade de sono, de terror noturno, de alterações físicas como ansiedade, sudorese, tremores no corpo. Há uma série, portanto, de alterações no sistema nervoso autônomo, aquele que não está regido sob a nossa vontade, sob a nossa ação voluntária, e que permanecem na pessoa por um tempo indeterminado, foram, assim, diagnosticadas dentro do complexo da síndrome de opressão. E, mais recentemente, Márcia, é o que nós conhecemos no âmbito da psiquiatria e da psicologia como a síndrome de estresse pós-traumático. Essa é uma terminologia mais conhecida do público maior, hoje em dia, também chamado de transtorno de estresse pós-traumático. Síndrome e transtorno são termos que agregam uma variabilidade de sintomas esses que se traduzem por um tempo indeterminado, variável de pessoa a pessoa, para serem superados. Então, todo o cuidado em termos de empatia que a gente se predispõe a ter com os sobreviventes que a gente tem aqui conosco ainda, perpassando essa nossa posição de como retransmitir o Holocausto, a gente se reveste dessa compreensão conceitual e dessa postura humanista e humanitária no trato dessa temática. Márcia, além do critério psiquiátrico, é importante a gente ressaltar, em 1948, a reboque de tudo que veio à tona a partir do fim da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto, que veio a promulgação, em 1948, dos direitos humanos universais que nos regem até hoje. Então, eu quero só indicar aqueles que queiram conhecer um pouco mais sobre essa questão das alterações psicofisiológicas e das diversas formas de violência, né, que lhes foram causa, o meu livro Por Dentro do Trauma, a perversidade no Holocausto e na Contemporaneidade. E, para fechar esta minha fala, agradecer a presença de mais uma filha de sobrevivente do Holocausto, Vivian Landwehr, minha querida amiga, que tem a oportunidade de assim chamar em memória a sua mãe, Lulu Landwehr, que nos deixou também um livro com as sua experiência, sua sobrevivência no Holocausto, e Pilatos lavou as mãos. Obrigada pelo seu engajamento nessa nossa causa, Vivi. Muito obrigada. Eu gostaria de convidar para as considerações finais o professor Carlos, a professora Sarita. Alguma abordagem que vocês gostariam de trazer à tona? Posso falar? Claro. Então, é difícil a gente falar tudo que a gente tem vontade num tempo tão curto, então vamos administrar. Eu tenho duas considerações da fala da doutora Sofia e do professor Carlos. Da doutora Sofia, essa questão do trauma, como é interessante e importante de ser revisado, né? Quando aquele projeto do Steven Spielberg veio para o Brasil para entrevistar os sobreviventes, fazer uma coletânea, né, do mundo inteiro, meu pai participou. E, infelizmente, ele faleceu 3 meses depois. Eu acho que eu demorei alguns anos para ouvir. Eu não conseguia ouvir. Principalmente porque minha mãe me contou que tinha coisas que nem ela sabia. Então, como a gente revive esse trauma? E sobre o que o Dr. Carlos falou, as várias possibilidades de estudar em sala de aula com o tema do Holocausto, como ele é amplo e como ele toca, assim, acho que uma diversidade tão grande que a gente já pode fazer um estudo muito mais amplo. Por exemplo, olhar para as crianças que vêm lá para o memorial e falar assim: vítima é inocente. A gente tem que lembrar isso. E eles são vítimas de abuso sexual infantil, são vítimas de preconceito religioso, racismo, por gênero, todos ali.
sentem na pele. Quando a gente está falando que o Memorial do Holocausto não vai só homenagear os judeus como vítimas, e sim todos aqueles grupos que foram exterminados por nada, né? Então, mas aquilo lá, você tem que lembrar, porque sempre vai vir uma pergunta, mas professora, qual a razão mesmo que Hitler escolheu? E não tem. Você não pode. É ignorância. Quer dizer, o preconceito ele está sempre carregado de ignorância. Ele não tem nada além do que ignorância. E Anne Frank, que nos deixou aquela frase de um valor sublime, que é fazer o bem, a bondade. Que, apesar de tudo, eu ainda acredito na bondade humana. Com tudo que ela estava passando, toda aquela situação, aquele estresse, ela tinha uma vida maravilhosa na Alemanha, conseguiu mais ou menos ter uma vida legal depois na Holanda, mas ela deixa essa frase de dentro do anexo, de dentro do seu esconderijo, no maior trauma, né, da vida dela. Quando eu trago Korczak, Janusz Korczak foi um educador, criou um orfanato modelo, ele deu dignidade e foi inspiração para as leis dos direitos da criança, que nem existia até ele ser a inspiração. Ele fala que para mudar o mundo, a gente precisa reformar a educação. E essa educação precisa ser reformada urgentemente. Ele foi o defensor da criança, ele deu dignidade para a criança, ele trabalhou com órfãos. Então, é a maior prova de que todo mundo pode sonhar. Eu fiz uma entrevista que está no YouTube do Memorial, também no Face, com um filho de Korczak, uma criança do orfanato. Ele faleceu ano passado, com 97 anos de idade, Itzhak Belfer. Ele se tornou um grande artista. E ele fala, por que eu me tornei um grande artista? Porque assim que Korczak e a Stefa Wilczynska viram que eu tinha um dom, eles me encheram de lápis e papéis e tintas, e isso foi a salvação da minha vida. Porque quando acabou a guerra, quando acabou o tempo dele no internato, e ele conseguiu fugir para as florestas russas para fazer parte da resistência, para ser um partizan. Termina a guerra, ele volta para Varsóvia, não tem mais mãe, não tem irmãos, ele vai para a Palestina de então, vai para Israel, e lá ele se torna um grande artista plástico. E ele deve tudo isso ao que aconteceu praticamente entre guerras e durante a guerra, dentro do gueto de Varsóvia. E Elie Wiesel, sobrevivente do Holocausto, escritor, Prêmio Nobel da Paz, em 1986, sobrevivente do Holocausto, Prêmio Nobel da Paz. Eu sempre gosto, eu acho assim, é muito incrível, né? E ele fala da indiferença. O oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. E foi isso que, infelizmente, aconteceu na Europa, na Alemanha nazista, a indiferença. Não foi o medo de não querer ajudar, porque senão eu vou ser morto. Existiu também uma grande parte de indiferença. Quem cala, a gente conhece esse provérbio, né? Quem cala, consente. E uma frase do Nelson Mandela também, que eu acho que ela é muito forte. A gente não ensina ninguém, nenhum bebê é ensinado a odiar. Então, vamos ensinar a amar. Professor, muito obrigada. Professora Sarita. Professor Carlos, alguma consideração, por gentileza? Eu tive o prazer, a honra de, a convite também da CONIB, ajudar no esforço de inclusão do tema dentro da BNCC. Mas, como já foi dito aqui por todos nós, nós temos em mãos um tema que dá a possibilidade de transcendermos em muito aquilo que é o rodapé da página do livro de História do 9º ano do ensino fundamental. O Holocausto é um tema multi- e transdisciplinar, e são grandes as possibilidades. Eu queria deixar só como último recado uma reflexão que diz respeito aos personagens desse genocídio, que não foram estáticos, como se imaginava,
mas que a gente poderia citar 3 grandes grupos. E quando a gente se pensa no Holocausto, normalmente se pensam nas vítimas, principalmente judeus e outras vítimas do regime nazista, e se pensam nos perpetradores, né, os nazistas, seus colaboradores. E muitas vezes se esquece, inclusive, do maior grupo em termos numéricos, em termos de quantidade, que eram aqueles que não eram nem vítimas e nem perpetradores. Foi cunhado há muitos anos um termo pelo historiador austríaco Raul Hilberg, que fala sobre os bystanders, que é uma palavra de difícil tradução para a gente. Muitas vezes se utiliza a ideia de observadores, daqueles que estavam ali observando as coisas que estão acontecendo, que, em tese, numa reflexão que, ao meu ver, equivocada, não teriam nada a ver com o que estava acontecendo ali em volta. E dentro desses bystanders, sim, existiram aqueles que colaboraram, aqueles que ajudaram a salvar, e aqueles que simplesmente cruzaram os braços e, por uma questão de falta de empatia, viram tudo aquilo acontecer. Eu tive a oportunidade de retornar agora há poucos dias de uma conferência na Universidade do Texas, em Dallas, e visitando também o Museu do Holocausto e dos Direitos Humanos em Dallas, tive a oportunidade de ver um pouco do trabalho educativo e como ele se centra lá em Dallas num conceito que também foi criado por lá na língua inglesa, que vai em contra essa ideia do bystander, que eles chamam de upstander. E esse upstander é justamente aquele que se coloca de pé em frente a uma determinada injustiça, um determinado problema, e se vê parte do problema, né? Muitos foram os upstanders durante o Holocausto, são os justos entre as nações, mais de 27 mil pessoas foram agraciadas com esse título, ajudaram a salvar pelo menos um judeu sem receber nada em troca. Mas o museu em Dallas faz uma reflexão muito interessante sobre os upstanders da sociedade contemporânea, quem são e o que nós podemos fazer para se colocar em frente a essas injustiças, né? Essa iniciativa ela é muito importante porque traz para próximo de nós um pouco desses legados e fazem com que a gente reflita qual é a nossa responsabilidade como cidadão, no caso, como cidadão brasileiro, frente, como eu disse, às mazelas que nos afligem, né? Finalizando, né, a minha fala, rapidamente, eu conto sobre uma visita que houve ao Museu do Holocausto em Curitiba há muitos anos, de jovens do 8º, do 9º ano do ensino fundamental, que fizeram a visita e que, no final dela, eles subiram no ônibus e um dos alunos disse o seguinte para a professora, a gente sabe porque ela nos ligou no dia seguinte para contar. E ela disse que esse aluno chegou até ela e falou: professora, depois dessa visita eu aprendi como somos responsáveis por tudo que acontece em volta da gente. Ponto. E quando a professora falou isso para a gente, eu falei: professora, missão cumprida. Esse jovem entendeu o que ele veio fazer aqui dentro. Se ele saiu daqui sem saber se foi Hitler, Himmler, Goebbels, 1933, 35, 40, 45, Auschwitz, Bergen, não importa. Ele entendeu o que ele veio fazer aqui dentro. E eu acho que esse é o grande desafio da educação sobre o Holocausto, é dar sentido, é universalizar e fazer com que qualquer pessoa, não importa se é um judeu, se tem ou não parentes, se é um alemão, se é um cigano, se é uma pessoa com deficiência, não importa. Qualquer pessoa no planeta precisa se deparar com essa tragédia e entender que isso faz parte da sua própria história, faz parte da sua própria identidade. Isso é universalizar o Holocausto e é atrás disso que a gente tem corrido e é atrás disso que a gente tem trabalhado. Muito obrigado. Foi uma honra, um prazer estar aqui hoje com vocês. Eu agradeço a presença dos nossos queridos panelistas. Posso terminar? Ai, desculpa. Fazer minhas considerações finais? Rápida. Claro que sim. Obrigada. Claro, Sofia. Bem lembrado, Carlos, a questão do ensino interdisciplinar, apesar da indicativa nas BNCCs,
para a disciplina de História. Isso vem sendo implementado, assim, até onde eu acompanho mais de perto, no estado do Rio de Janeiro, na nossa cidade, em caráter público e privado. E preciso mencionar aqui o ineditismo, já antes das leis, das jornadas de ensino do Holocausto promovidas pela NAIBRID, que é uma instituição judaica de direitos humanos, em parcerias com as secretarias municipal e estadual de educação do Rio, Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte e outras cidades. Agradecer aqui, como representante do Memorial às Vítimas do Holocausto Rio de Janeiro, ao empenho de mais de 30 anos do nosso saudoso deputado Gerson Berger, e a sua querida Tereza Berger, que continua esse trabalho que nós abraçamos no Rio de Janeiro, complementando os estudos que eu mencionei do entendimento do Holocausto em caráter científico, os estudos de epigenética, como é que os traumas são passíveis de serem retransmitidos via as descendências, que quem quiser saber mais a respeito, eu estou aqui à disposição. Recentemente, aqui, conforme Carlos mencionou, eu estive visitando, no âmbito do encontro do Congresso Judaico Latino-Americano, o Museu do Holocausto de Buenos Aires, que traz o posicionamento da Argentina ao longo de todo o conflito, né? Então, como é que foi o posicionamento do Brasil, como é que poderá vir a ser cada vez melhor o posicionamento do Brasil, com os progressos que a gente tem conseguido junto ao IRA e aqui pelo nosso seminário também. E, com certeza, o núcleo desse encontro, a ampliação da Lei 7.716, de 89, pelo nosso saudoso Carlos Alberto Oliveira, implantada. Vamos contemplar os sobreviventes, os seus descendentes e todos nós com a justiça que deve ser feita. Holocausto nunca mais, e muito obrigada pela oportunidade de participar desse painel. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer agora sim novamente aos queridos panelistas, fazer o convite em nome deles que visitem os museus e memoriais com os quais eles trabalham, aos quais eles se dedicam. E gostaria de terminar esse painel dizendo que eu dedico o painel a meus pais, sobreviventes do Holocausto, e dedico aos que não puderam sonhar, porque foram mortos. Mas nós estamos aqui para continuar nossa luta e fazer a fala daqueles que não puderam falar, mas nós estamos aqui, e Holocausto nunca mais.